aí de nosso curso de extensão, né, voltado agora para a parasitologia. Pessoal, nessa aula que nós teremos, nós vamos estudar aí alguns grupos, tá? Um grupo aí em específico de muito interesse para a parasitologia, tá? Esse grupo aí é de grande interesse, por quê? Porque nós colocamos esses protozoários que nós vamos ver hoje, tá? Na aula de parasitologia, como protozoários que são responsáveis por dois tipos de doenças que fazem parte aí do grupo que nós denominamos de doenças tropicais negligenciadas, tá? Nós vamos ver o que seria uma doença tropical negligenciada. Nós veremos aí dois grandes exemplos de doenças tropicais negligenciadas que são aí que são desenvolvidos por dois protozoários que nós temos aqui no nosso país, que nós temos aqui no Brasil, tá? Então, nossa aula vai ser baseada grande parte aí nessas duas doenças tropicais aí negligenciadas. É claro que nós temos um grande, vasto número de doenças que são deste grupo, ok? Mas como o curso não será possível abordar todas essas doenças, vamos ver aí duas doenças que nós encontramos aqui no nosso país, ok? E um pouco aí também, é claro, da biologia desses protozoários, da biologia desses parasitas que são responsáveis por essas doenças tropicais negligenciadas. Pessoal, quando nós falamos aí na parte daí da parasitologia, tá? Nós estudamos bastante. Um dos grupos aí muito importantes para a parasitologia são os protozoários, ok? Nós temos protozoários lá no reino dos protistas, né? Então nós temos o reino protista, e lá no reino protista nós temos os protozoários, nós temos as algas, ok? E os protozoários do reino protista nós incluímos num sub-reino chamado de sub-reino protozoa, ok? Então o sub-reino protozoa é um sub-reino aonde? Dentro do reino protista, ok? Quem que nós encontramos no sub-reino protozoa? Todos os protozoários, tá? Tem se baseado aí nas descobertas, né, que estão sendo realizadas pelos cientistas, e tem aproximadamente aí já 60 mil espécies conhecidas de protozoários. Desses 60 mil, pessoal, olha só que interessante, de 60 mil espécies, praticamente metade já são fósseis, já não existe, né? Então, muitos protozoários, né, metade aí praticamente dos protozoários já não existem hoje, né? São organismos aí que são fósseis. Desses outros 30 mil, que ainda existe, né, desses outros 30 mil, aproximadamente 10 mil espécies, eles são protozoários, né, são parasitas de mais variados animais, ok? Não só de animais também, mas existem alguns parasitas, né, protozoários, que nós podemos encontrar alguns vegetais também, né? Então nós temos aí em animais, em vegetais, né, em muitos variados aí organismos nós encontramos aí espécies que podem estar parasitando. Dessas 10 mil espécies, apenas algumas aí, elas são espécies que podem infectar um homem, tá? Então nós temos um pequeno aí número de espécies que se podem estar infectando o homem. E hoje nós vamos ver duas grandes aí que nós temos casos aqui no nosso país, né? Até mesmo no nosso estado também. Bom, quem são os protozoários? Então são protozoários que se englobam aí, são todos os organismos, né? Todos os protozoários esses estão englobados aí nos organismos protistas. São o que? Células eucarióticas, células que possuem apenas um núcleo só. E esses protozoários, né, que fazem parte dos protistas, esses protozoários do sub-reino protozoa, eles são formados apenas por uma única célula só, então são unicelulares. Só que eles vão apresentar, turma, diversas formas, tá? Diversos tipos de processo de alimentação, diferentes formas de locomoção. Vocês verão que tem protozoários que fazem locomoção por flagelo, tem protozoários que fazem locomoção por cílios, tem protozoário que não possui flagelo, que não possui cílio. Existem até protozoários que em um determinado fase do seu ciclo de vida possui flagelo, mas na outra parte do seu ciclo de vida ele não possui o flagelo, ele acaba perdendo o seu flagelo de acordo com as características do meio em que ele se encontra. Nós vamos ver esses dois exemplos que nós vamos ver hoje, são de protozoários que mudam, fazem essa adaptação
tão brusca que acaba aí perdendo o seu flagelo. Nós temos também diversas formas também variadas na parte da reprodução também, tá? Então são organismos aí formados por uma única célula, tá? Só que olha só que interessante, são apenas uma única célula. Nossa, então se eles são apenas uma única célula, são organismos muito poucos desenvolvidos, né? Em comparação com organismos pluricelulares. Bom, pessoal, isso depende da forma que nós podemos pensar, tá? Mas se nós formos pensar dessa forma que eu vou falar para vocês, nós temos sim organismos que fazem parte do sub-reino protozoo que são muito complexos. Por quê? Imagina só, esses caras são formados por uma única célula só. Né? Independentemente de que espécie nós estamos falando desses protozoa. São formados por uma única célula só, todos os protozoa. Mas imagina só, pessoal, essa única célula fazer uma função de alimentação, essa única célula fazer a sua função de respiração, essa única célula fazer a sua função de reprodução, essa única célula fazer a sua função de excreção, e ainda assim essa única célula fazer a função de locomoção. Então, para nós, organismos pluricelulares, nós temos diversos tipos de tecidos, diversos tipos de órgãos, diversos tipos de sistemas. Cada sistema com a sua função. Tem um sistema que vai propiciar nossa alimentação e absorção desse nutriente. Nós temos o sistema, né, que vai ser responsável pela respiração. Nós temos um sistema que vai ser responsável pela reprodução, um para a excreção e um sistema para a locomoção. Agora imagina só, todas essas funções em uma única célula só. Então são sim seres, né, por mais que sejam formados por uma única célula, são seres muito complexos sim, em questão dessa forma que nós estamos pensando, né, de ter as suas funções mantenedoras em uma única célula só. Então eles vão fazer alimentação, eles vão fazer respiração, eles precisam se reproduzir, eles precisam excretar o que eles não precisam mais, eles precisam se locomover. Então tudo isso está numa única célula só. Tá? Então isso é de extrema importância aí nessa questão que eu coloquei para vocês. Tá? Aqui, ó, só para vocês observarem, tá? Nós temos aí nesse caso um exemplo aí de organismo de protozoário, né? Nós temos aí um protozoário e esse protozoário ele é um protozoário que ele acaba infectando células do nosso sistema, tá? Então, por exemplo aí, nesse caso aqui, nós temos uma célula, né, um macrófago. Imagina que isso aqui tudo, ó, é uma parte da célula que foi visto no microscópio eletrônico de transmissão, tá? Tudo isso aqui é parte de uma célula do macrófago. Então, aqui nessa região aqui, ó, onde tem destacado aqui MN, tá? É o núcleo do macrófago, tá? É o núcleo do macrófago. O restante aqui, ó, é o citoplasma desse macrófago. Notem, pessoal, que nós temos aqui, ó, pequenas bolsas, tá? Que nesse caso são vacúolos, tá? Então, cada estrutura dessa daqui, ó, é um vacúolo. Aqui nós temos 2 vacúolos, né? 3 vacúolos, melhor dizendo, né? Se encontrando. Aqui nós temos mais 2 vacúolos. Aqui nós temos mais 2 vacúolos também. Então, cada estrutura dessa daqui, ó, dentro do citoplasma desse macrófago é um vacúolo. E observem que dentro desse vacúolo nós temos uma outra célula. Essa outra célula é uma forma da leishmania, tá? Um protozoário responsável pela leishmaniose. Então nós conseguimos ver aqui bem certinho o núcleo dessa leishmania e o citoplasma, né, sendo aí mantido pela membrana plasmática desse protozoário. Aqui está a membrana do vacúolo, né? Isso aqui tudo seria o citoplasma do macrófago, né? Então olha o tanto de protozoários, olha o tanto de leishmania que nós temos aí nesse macrófago. Ele está muito mega aí infectado. Mas olha só que interessante, como eu falei para vocês anteriormente aqui, né, que uma única célula ela tem que, para sobreviver, tem que fazer todas as suas funções, né? Isso demonstra uma certa complexidade aí para esses tipos de organismos. Na questão desses protozoários, tá? Nesse caso aí da leishmania e alguns outros também, eles até, pessoal,
eles até fingem que estão morrendo, tá? Por que, professor, que eles fingem que estão morrendo? Imagina só, se nós fôssemos aí infectados por essas células, né? Por esses protozoários na nossa corrente sanguínea. Lá na corrente sanguínea, nós temos aí um apanhado de células que vão tentar destruir esse protozoário, né? Vão tentar limpar o nosso organismo desses protozoários. Então, para esse protozoário ficar ali livre no sistema sanguíneo, é muito prejudicial para ele. Por quê? Porque ele pode ser atacado por muitos anticorpos, pode ser atacado por muitos tipos de células do nosso sistema imunológico. Então, o que ele faz, pessoal? Olha só que interessante. Se nós formos pensar assim, é melhor o protozoário, nesse caso a leishmania, né, ou qualquer outro protozoário, ficar na corrente sanguínea ali livre ou ficar dentro de uma única célula só? É claro que para ele é muito melhor, muito mais vantajoso ficar dentro de uma única célula só. Por quê? Porque ele só vai se preocupar com aquela única célula. Se ele tiver no sangue, ele vai ter que se preocupar com um catatal de células que vão estar ali tentando destruir ele, fora os anticorpos que vão estar tendo aí, também tendo essa função de sinalização, interleucinas, citocinas, e vão estar tudo atacando esse protozoário. Então, o que ele faz, pessoal? Para que o macrófago ele inicie-se, para que o macrófago, essas células aqui, ó, inicie a sua fagocitose, tá? É interessante alguns sinais para essa célula, o macrófago, entender que aquela outra célula está morrendo, para que ele consiga fazer o processo de fagocitose dessa célula. Existe na membrana plasmática das células um tipo de lipídio chamado de fosfatidilcerina, tá? De forma geral, né, quando a célula está normal, está viável, está bonitinha, né, está com vida, essa fosfatidilcerina ela se encontra ligada na membrana plasmática na parte interna da célula. Tá? Então, geralmente, né, quando a célula está bonitinha, está viável, essa fosfatidilcerina está ligada na parte interna, na face interna da membrana plasmática dessas células. Quando essas células começam a morrer, essa fosfatidilcerina se externaliza, ou seja, ela vai para a face externa da membrana plasmática, ela fica para fora. E essa fosfatidilcerina externalizada, ela é um sinal de morte celular. Ele é um sinal que aquela célula está morrendo. Então, quando o macrófago detecta essa fosfatidilcerina em outra célula, ele vai lá e fagocita essa outra célula. Por exemplo, os macrófagos que estão velhos, né, que estão aí já muito usados, vamos assim dizer, muito velhos, eles começam a externalizar sua fosfatidilcerina. Outras células também do nosso organismo, quando estão entrando em morte celular, que nós chamamos de apoptose, eles começam a externalizar essa fosfatidilcerina. Aqui que o macrófago faz? Ele reconhece aquele sinal das outras células, vai lá, faz a fagocitose, né? Por quê? Porque é bom fazer a fagocitose de células velhas, já que aquela célula está morrendo, né? Não tem por que manter aquela célula naquele local. Então o macrófago vai lá e vai fagocitar. Olha só que interessante, os protozoários, tá? Já foi demonstrado, né? Alguns dizem que tem a mesma fosfatidilcerina, alguns dizem que é uma cópia dessa fosfatidilcerina, né? Que é uma molécula parecida com a fosfatidilcerina, mas que tem essa mesma função da fosfatidilcerina. O que eles fazem? Quando esses caras aqui, ó, os protozoários, entram em contato com o nosso corrente sanguínea, eles fingem que estão morrendo, eles começam a externalizar a sua fosfatidilcerina. Para quê? Para o macrófago vir aqui mais rápido, né, e fagocitar esse protozoário. Então, esse protozoário acaba sendo fagocitado, né, ele finge que está morrendo. É um processo que nós chamamos de mimetismo celular. Ele finge um processo, tá? Ele finge a morte celular porque ele começa a externalizar sua fosfatidilcerina. O macrófago vai lá, fagocita o protozoário, e é claro que o protozoário, aqui dentro do macrófago, tem todo um aparato para inibir, para bloquear
todas as funções que o macrófago vai fazer para tentar destruir esse protozoário. Então ele tem diversas proteínas, né? O protozoário tem enzimas, proteínas, tá? Que estão aqui no protozoário, que acaba inibindo os processos que o macrófago faz para tentar destruir o protozoário. Então, por isso que quando nós pensamos aí que é uma única célula só, imagina, é como se essa única célula tivesse um cérebro ali dentro do seu citoplasma, né? É claro que não tem o cérebro, mas é como se tivesse, né? Ela pensa com cuidado, ela faz os seus processos metabólicos, né? Sua sinalização com cuidado, por quê? Porque ela é uma única célula só. Ela tem que se proteger, ela tem que se locomover, ela tem que se reproduzir, ela tem que respirar, tem que se alimentar apenas de uma única célula só. Então, só para vocês verem nessa parte que eu falei para vocês do mimetismo celular, é um exemplo aí, né, de vários que esses protozoários têm para tentar mimetizar aí e conseguir, né, se desenvolver no seu ciclo de vida. E isso acontece então essa forma do protozoário acaba sendo fagocitado pelo macrófago, ele começa a se dividir e aumenta cada vez mais aí a quantidade desse protozoário dentro da célula do macrófago. Vocês vão ver mais para frente na aula que essas formas aí começam a se dividir no citoplasma, o macrófago não aguenta, lisa, né, acaba lisando e liberando esses protozoários na corrente sanguínea, podendo, é claro, que esses protozoários infectem outros macrófagos ou que outros macrófagos façam a fagocitose desses protozoários. Pessoal, quando nós falamos nesse sub-reino do protozoa, nós colocamos aí nesse sub-reino protozoa 7 filos, tá? O professor Fábio vai falar com vocês sobre essa classificação, tá? Mas eu só vou dar um apanhado bem geral aí para a gente entrar em um grupo aí muito importante, tá? Então nós temos aí 7 filos no sub-reino dos protozoa, tá? Faltou um U ali. Nós temos o Sarcomastigófora, tá? Os Apicomplexia, Ciliófora, Micróspora, Labritomorfa, os Acetospora, Mixópora, tá? No caso desses 4 primeiros aqui, ó, são de grande interesse para a parte médica, tá? Porque são protozoários, né? São grupos em que tem protozoários que podem infectar os seres humanos, ok? No grupo aqui dos Sarcomastigófora, pessoal, nesse filo aqui, nós temos um grupo muito importante chamado de Trypanosomatídeos, tá? Faltou um O aqui, ó, chamado de Trypanosomatídeos. É um grupo muito interessante, tá? É um grupo muito interessante. Esses Trypanosomatídeos, né, que se inclui aí no filo Sarcomastigófora, incluir nesses trypanosomatídeos são protozoários que sim vai possuir flagelos, né? A gente vai ver que dependendo do ciclo de vida eles acabam perdendo esse flagelo, mas eles vão apresentar, pelo menos em alguma fase do seu ciclo de vida, o flagelo. Só que essa não é apenas uma das características incomuns nesse grupo, tá? Uma das características mais incomuns desse grupo é que eles apresentam apenas uma única mitocôndria. Então, esse protozoário, né, esses organismos que fazem parte do grupo, né, do filo Trypanosomatídeos, eles possuem apenas uma única mitocôndria no seu citoplasma. É claro que essa mitocôndria é grande, né? Uma mitocôndria muito grande. Ela ocupa aí aproximadamente, né, 30% do citoplasma desses protozoários. Uma outra característica também que se dá nessa mitocôndria, né, além de ser única nesse protozoário, é que existe uma região dessa mitocôndria que ela é muito rica em DNA. E esse DNA ele fica agrupado numa região só dessa mitocôndria, tá? Como vocês podem ver aqui, ó. Então aqui nós temos uma micrografia, tá? Quando nós temos uma imagem de microscopia eletrônica, né, de transmissão ou varredura, nós falamos que nós temos uma micrografia. Então aqui nós temos uma micrografia do protozoário, que fazem parte do grupo dos Trypanosomatídeos. E observem, pessoal, essa região que nós temos aqui, ó, é a região onde sai o flagelo, tá? Notem que isso aqui, ó, esta estrutura seria o flagelo. Então imagina que foi feita a cultura do protozoário,
foi feito todo o processo, né, para fazer o processo de microscopia. E aí, nesse caso aqui, é uma microscopia eletrônica de transmissão. Essa técnica se baseia no quê? Em cortes ultra finos das suas amostras, né? Depois você consegue corar com alguns tipos de metais. E esses metais vão se interagir de forma diferente com lipídios, né, com proteínas, com alguns carboidratos também, tá? E eles vão te dar essas esses degradê diferente aí de mais escuro, mais claro, né, um pouco mais acinzentado, tá? Então, nesse caso aqui é uma microscopia eletrônica de transmissão, tá? Então, nós conseguimos ver dentro da célula. E aí, o que nós estamos vendo aqui, ó? Essa região aqui, ó, é a região onde emerge o flagelo, é de onde sai o flagelo, chamado de bolsa flagelar. Isso aqui seria parte da membrana plasmática do protozoário. Isso aqui seria o flagelo. Essa região aqui, ó, onde está emergindo, nós chamamos de bolsa flagelar. Só que, olha só que interessante, pessoal. Então, aqui é uma parte do protozoário, né? Tem toda uma outra parte que não dá para ver nessa micrografia. Da mesma forma aqui, ó, é uma parte do protozoário, só que nesse caso não dá para ver o flagelo. Por quê? É porque ele não tem flagelo? Não necessariamente, né? Às vezes o corte que foi feito ali não pegou a região do flagelo, tá? Mas o que nós temos observado aqui muito legal, ó, estas estruturas aqui, ó, tá? Estas estruturas. Essa estrutura está onde? Na mitocôndria. Então isso aqui, ó, é parte da mitocôndria dos tripanosomatídeos. Imagina que essa parte dessa mitocôndria, né, é uma parte só. Nós temos o outro restante que vai estar no restante do corpo do protozoário. Não dá para ver aqui porque pelo corte aqui só pegou essa região, tá? Mas existe uma região nessa mitocôndria que é a única, que é uma região que é repleta de DNA. E essa região é a única que vai ter, então, essa grande quantidade de DNA. Então, isso aqui, ó, bem escuro, ó, que parece um bigodinho, pessoal, é o que? É o DNA do cinetoplasto, tá? Nós chamamos isso aqui, ó, de cinetoplasto, tá? É o DNA da mitocôndria, o DNA cinetoplástico, tá? Então essa região aqui nós chamamos de cinetoplasto, tá? Uma região aí que nós encontramos na mitocôndria desses protozoários, ok? Então uma grande característica do Trypanosomatídeos é o que? Apresentar flagelo e vai apresentar uma única mitocôndria, e nessa única mitocôndria nós temos a presença do cinetoplasto, tá? Eles são conhecidos também, né, um grupo aí dentro dos tripanosomatídeos são os cinetoplastídeos, tá? Justamente por causa dessa estrutura que eles apresentam. Então, nós vamos se basear grande parte aí nessas duas doenças, né, no grupo aí dos tripanosomatídeos. Então, aqui dá para ver muito bem, pessoal, ó. Essa aqui seria a mitocôndria, né? Essa aqui, ó, seria parte da mitocôndria, tá? E essa região aqui repleta de DNA é o cinetoplasto. Da mesma forma aqui, ó, região repleta de DNA seria o cinetoplasto. Aqui seria, ó, a bolsa flagelar, essa região aqui seria a bolsa flagelar. Aqui o flagelo emergindo da bolsa flagelar. Aqui seria o citoplasma, aqui seria o citoplasma, tá bom? Então, essa seria a estrutura aí. Ó, tá vendo essas regiões aqui, pessoal? Ó, aqui seria parte da mitocôndria, tá? Então, imagina que a mitocôndria desse protozoário, ela está passando por grande parte do citoplasma desse protozoário. Então, dependendo de onde você corta, você pega partes dessa mitocôndria que é única nesse protozoário. E aí, pessoal, quando nós falamos em tripanosomatídeos, nós temos aí exemplos em que se encaixam de protozoários dos grupos tripanosomatídeos, em que eles desenvolvem o que nós chamamos de doenças negligenciadas. O que seria uma doença negligenciada? São doenças, pessoal, que vai prevalecer em condições de pobreza, ou seja, vai atacar aí, vai prevalecer, né, vai se desenvolver em países que são pobres, países que estão em desenvolvimento, que são subdesenvolvidos ainda, tá? Então, são doenças que vão acabar contribuindo para o quadro de desigualdade nesses países.
E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 1 bilhão, olha só, mais de 1 bilhão de pessoas estão infectadas com um ou mais doenças negligenciadas em todo o mundo. Quem que nós colocamos de doenças negligenciadas, que são doenças que vai prevalecer em países que estão em desenvolvimento, países pobres, né? A dengue, doença de Chagas, esquistossomose, hanseníase, malária, tuberculose e a leishmaniose. Nessa aula nós vamos trabalhar aí sobre essas duas doenças, doença de Chagas e leishmaniose, que são doenças aí transmitidas por dois espécies, né, diferentes aí de tripanosomatídeos. Então isso que são doenças negligenciadas, doenças aí que se prevalecem em condições de pobreza, países que estão em desenvolvimento, países que são subdesenvolvidos ainda, e isso contribui muito para quê? Para o quadro de desigualdade desse país, porque por mais que o país seja um país que está em desenvolvimento ainda, tem uma certa população desse país que possui uma renda maior do que uma outra parte da população. Essa outra parte que possui renda mais baixa, né, que tem uma renda aí próxima da pobreza, eles acabam desenvolvendo com mais facilidade esses tipos de doenças. Por isso que essas doenças contribuem para o quadro de desigualdade desse país que possui essas determinadas doenças negligenciadas. Então imagina só um país ter aí várias doenças negligenciadas. É o que acontece com o nosso país, o Brasil. Ele tem a questão da dengue, ele tem a questão da doença de Chagas, malária, tuberculose, leishmaniose, né? Caso de esquistossomose também. Então são muitas doenças aí para um país só. Então isso contribui muito mais ainda para o quadro de manutenção aí da desigualdade. É o que nós temos no nosso país, um quadro de desigualdade muito grande, né? Não só desigualdade em questão de financeira, mas em outras questões também culturais, né? Questões aí que além da financeira acaba sendo desenvolvido. E aí nós chamamos de doenças tropicais negligenciadas, pessoal, por quê? Nós vamos observar aí os países mais afetados por essas doenças negligenciadas, nós temos aí grande parte da América do Sul, uma parte da América Central também, grande parte do continente africano, tá? Nós temos também muitas doenças tropicais negligenciadas, né? Doenças negligenciadas. Região aqui também da Ásia, região da Índia também é muito afetado, tá, pessoal? Por doenças negligenciadas. Mas observem só, pessoal, se nós formos apanhar aqui, ó, fazer um risco aqui bem assim, mais geral, né? Nós temos aqui, ó, uma região que seria a região tropical, né, do nosso planeta, basicamente dentro dessas duas linhas vermelhas, né? Então notem só, 90% aí que nós temos de parte dos países, né, ou do continente, está onde? Na região tropical. Por isso que nós falamos que são doenças tropicais negligenciadas, tá? São doenças tropicais negligenciadas. Por quê, pessoal? Por quê, professor? Porque se nós formos analisar grande parte dessas doenças negligenciadas, muito delas têm vetores, né? E esses vetores, né, são insetos, né, em grande parte, em que eles dependem de regiões tropicais, eles dependem de uma certa umidade, eles dependem de uma temperatura tropical, né? Então, por causa dessas condições ambientais, né, de ser uma região tropical, e isso condicionar um melhor desenvolvimento para o vetor, essas doenças aparecem mais. E é claro que o quadro também de desigualdade, né, por ser países que estão em desenvolvimento, também vai contribuir. Por quê? Porque não acaba conseguindo diminuir os casos, né, e não consegue erradicar totalmente a doença, tá? Outros pontos também têm influenciado no desenvolvimento, né, ou no aumento de doenças tropicais negligenciadas. Mas, professor, quer dizer então que os países que são desenvolvidos não têm essas doenças? Olha, pessoal, eles têm sim, né? Depois que nós tivemos aí uma, uma evolução, né, na questão aí da tecnologia, né? Nós temos aí uma carga de aviões muito grande, né? Nós temos pessoas que
sai de um lado do planeta e vai para o outro lado do planeta em questão de 2 dias, né? Dependendo das escalas aí em aeroportos. Então, por causa disso aí, né, acabou então, e outras causas também, acabou propiciando o desenvolvimento dessas doenças em outros países também. É claro que esses países que são desenvolvidos já, né, eles têm, né, na questão da Europa, nós temos casos também, nos Estados Unidos também, nós temos exemplos de casos aí que existem sim doenças tropicais, doenças negligenciadas nesses locais também. Só que o número é menor do que em comparação com outros países, em que são países que estão em desenvolvimento, né, ou são subdesenvolvidos. De acordo com estudos aí, né, de a cada seis pessoas, né, no mundo, né, uma tem pelo menos uma doença negligenciada, né? Olha só o volume, né, na questão aí de doenças negligenciadas. E de acordo aí também com os órgãos de pesquisas, né, de a cada 6 pessoas, 2 estão em riscos, né, vivem, né, em áreas de riscos de doenças tropicais negligenciadas. Então é uma porcentagem aí, uma quantidade notável na questão aí dessas doenças negligenciadas. Quando eu falo esses dados, pessoal, não é só questão das 2 doenças que nós vamos ver nesta aula, tá? São de outras também que fazem parte do grupo de doenças tropicais negligenciadas. E aí, nesse caso das doenças tropicais negligenciadas, um grupo aí de doenças causadas aí são as tripanossomíases, tá? Então, a tripanossomíases, pessoal, são doenças causadas por protozoários flagelados que fazem parte da família dos trypanosomatídeos, tá? Trypanosomatidae, né, também fala Trypanosomatidae, tá? No português, se for ler aí, é Trypanosomatidae. Mas no caso aí das tripanossomíases, são doenças causadas por protozoários flagelados da família dos tripanosomatídeos, principalmente o Trypanosoma cruzi, que desenvolve a doença de Chagas. Nós temos o Trypanosoma brucei, que é o agente etiológico aí da doença do sono, né? Então nós temos aquela famosa mosca T7C, ela que acaba aí sendo o vetor dessa doença. O vetor da doença de Chagas é o inseto barbeiro. E no outro exemplo também nós temos a leishmania, né? Então a leishmania nós temos a espécie do mosquito chamado de mosquito palha, algumas regiões também chamam de birigui, que é o inseto vetor aí desta doença. Então, tripanossomíases são doenças causadas por protozoários flagelados, nesse caso da família dos tripanosomatídeos. E é um problema de saúde grave, tá, pessoal? São problemas de saúde grave essas doenças, presentes aí no continente africano, no europeu também se tem muitos casos, na Ásia e nas Américas também. Começando aí sobre a doença de Chagas, pessoal, onde nós vamos focar o Trypanosoma cruzi. Então, a doença de Chagas, ela é uma doença em que o pesquisador que descobriu, né, nós temos aí uma grande contribuição nessa doença. Quando eu falo nós, né, é questão de um brasileiro nesse caso, Carlos Ribeiro Justiano da Chagas, né, o famoso Carlos Chagas. Ele foi o cientista, aí nesse caso médico, né, recém-formado naquela época, ele acabou descobrindo não só o agente etiológico, mas o vetor também. Olha só que interessante. Ele é um dos poucos que conseguiu descobrir não só o vetor, mas também o agente etiológico, o agente que causa aquela doença. Nesse caso, o agente etiológico, né, é o Trypanosoma cruzi e o vetor é o barbeiro, tá? Então ele descobriu, pessoal, lá por volta de 1909, tá? Ele descobriu aí esses casos, né, que estavam acontecendo naquela época. Ele descobriu o primeiro caso em uma menina chamada de Berenice. Ela tinha uns 2 anos quando se descobriu que essa menina, né, Berenice, estava diagnosticada com doença de Chagas. E olha só que interessante, essa Berenice, né, por mais que ela tinha 2 anos, ela conseguiu viver um bom tempo, né? Ela foi morrer com 75 anos,
né? Ou seja, desses 75 anos, 73 foi por 73 anos que ela passou com a infecção pelo T. cruzi, né? Mas fizeram uns estudos, né, através de diversos tipos de estudos, para enfatizar que essa doença que a Berenice tinha era por causa desse flagelado Trypanosoma cruzi, e o vetor dele era o barbeiro. E quando a Berenice faleceu, né, com 75 anos, né, lá em 1982, não foi possível fazer a necrópsia, né? Não foi possível fazer a necrópsia, mas de acordo com as investigações que estavam feitas naquela época, a causa de morte não foi atribuída pela infecção com o T. cruzi, né? Olha só que interessante. Ela teve uma boa evolução aí, mesmo com a doença, tá? É claro, pessoal, é claro que foi apenas um caso, né, que a pessoa sobreviveu um grande tempo aí com a doença. Essa doença de Chagas é muito drástica para o ser humano, tá? Se não for tratada, a pessoa pode sim vir à morte, tá? Então, a descoberta, né, da doença de Chagas tem uma grande contribuição aí de um brasileiro, um médico brasileiro, Carlos Chagas, que observou aí pela primeira vez na garota, né, chamada de Berenice, lá em Minas Gerais, né, quando teve um surto ali em cidades ali do interior de Minas Gerais. Bom, pessoal, sobre a biologia do Trypanosoma cruzi, tá? Esse protozoário ele apresenta várias formas evolutivas, tá? Isso vai depender em que parte do ciclo de vida nós vamos encontrar esse protozoário, tá? E também em qual hospedeiro ele vai estar sendo encontrado. Nós temos um hospedeiro aí que pode ser o vertebrado, que pode ser nós seres humanos. E nós temos o hospedeiro invertebrado, que é o Triatoma infestans, né, o barbeiro. Então, sobre as formas evolutivas, nós temos várias desse protozoário, do Trypanosoma cruzi ou T. cruzi, né? Vamos falar de T. cruzi, que é melhor. Nós temos aí as principais formas são a mastigota, nós temos a forma tripomastigota e nós temos uma outra forma chamada de epimastigota, tá? Qual que é a diferença, pessoal? Uma das diferenças é a forma. Se nós vamos avaliar aqui, ó, epimastigota e tripomastigota e comparar com a mastigota é uma forma que nós não vemos o flagelo, tá? Então, o flagelo em amastigota é um flagelo que nós falamos de flagelo internalizado. Ele está para dentro do protozoário, né? Ele não está com o flagelo para fora, externalizado, igual nós vemos aqui na epimastigota e na tripomastigota. Ah, professor, mas se na epimastigota e tripomastigota tem flagelo e são formas alongadas, estão vendo que são formas alongadas? Aqui não, são formas redondas. Qual que é a diferença entre epimastigota e tripomastigota? Primeiro, pessoal, epimastigota ela consegue se dividir, tá? Ela consegue se dividir normalmente. A tripomastigota não consegue se dividir, ela perde a capacidade de dividir. Por quê? Porque esta forma tripomastigota é o que nós chamamos de forma infectiva. É a forma que vai infectar as outras células, que vai infectar as nossas células, ok? Então essa aqui é a forma infectante do protozoário, tá? Outra diferença também é a posição do flagelo, tá? A posição do flagelo em comparação com a epimastigota também é diferente, tá? A forma amastigota, pessoal, é uma forma arredondada, tá? Então aqui nós temos o quê? Uma célula de mamífero. Aqui uma célula de mamífero, nesse caso uma célula muscular, e vocês podem observar ó, que tem pequenas bolinhas aqui dentro. Ó. Cada dessas bolinhas ó, é uma forma mastigota, tá? Nesse caso aqui ó, é o citoplasma né, da célula, que está corado mais clarinho, tá? E lá dentro vocês veem que tem um roxinho mais forte. Esse roxinho mais forte é o núcleo das amastigotas. Então a mastigota é uma forma arredondada, tá? Vai ter ali o núcleo uma forma arredondada e o flagelo vai ser internalizado. Já a forma tripomastigota e epimastigota são formas alongadas que possuem o flagelo externalizado, está para fora, ok?
Sobre o ciclo de vida desses protozoários, tá? Sobre o ciclo de vida do T. cruzi, como é que ele ocorre? Bom, primeiro que ele vai ter um hospedeiro vertebrado e ele vai ter no seu ciclo de vida um hospedeiro invertebrado. O hospedeiro invertebrado é o barbeiro e o hospedeiro vertebrado é nós, seres humanos, ok? Então, como é que se inicia? Como é que nós interpretamos o ciclo de vida, tá? Vamos iniciar, pessoal, o ciclo de vida no inseto, né? O inseto que é o vetor. Então, esse inseto que vai estar infectado com o protozoário, tá? Ele vai estar infectado com o protozoário. Quando este inseto barbeiro ele fizer o respasto sanguíneo, ou seja, ele for se alimentar do sangue de um ser humano, nesse caso as fêmeas, né, vão fazer isso, ele durante o seu respasto sanguíneo, ele pode eliminar fezes ou urina. E durante a eliminação de fezes e de urina, ele acaba liberando formas tripomastigotas. Tá? Então acaba liberando formas tripomastigotas nas fezes e urinas. E aí essas formas tripomastigotas, né, na urina e na fezes, fica ali em contato com a pele. Devido então à picada desses insetos, né, durante o respasto sanguíneo, o que é de comum no ser humano, né? E lá é coçar o local, acaba espalhando isso aí e acaba então entrando pelo aquele local que ele fez a picada, né? Ou qualquer outro local também acaba coçando o olho, por exemplo, né? Depois que coça ali o local da picada, acaba aí tendo contato interno dessas tripomastigotas. O que acontece, pessoal? Essas formas tripomastigotas que vieram das fezes e urina desse barbeiro, ele acaba então entrando na corrente sanguínea nossa, tá? Acaba entrando aí na nossa corrente sanguínea. E olha só que interessante, essas formas tripomastigotas vão invadir as células do nosso organismo, tá? Lembra que eu falei para vocês em que essas formas tripomastigotas aqui, ó, que é alongada e com flagelo externalizado, esse flagelo ele está ligado, pessoal, parte desse flagelo está ligado na membrana plasmática desses protozoários, tá? Então fica como se fosse uma membrana ondulante, tá? É uma diferença muito grande que nós temos aí da forma epimastigota que nós vamos ver depois. Então eles acabam tendo esse flagelo, tá? Ligado aí a algumas partes na sua membrana plasmática. Então, o que acontece com essa tripomastigota na corrente sanguínea? Ela vai invadir células, vai infectar células do nosso organismo. A partir do momento, pessoal, em que essas tripomastigotas estão dentro das nossas células, elas não necessitam mais da sua forma tripomastigota. Elas não necessitam mais do flagelo. Elas, então, mudam a sua morfologia. De tripomastigota, elas passam a se tornar formas amastigotas. Elas ficam arredondadas e elas perdem o seu flagelo. Assim, perdem ao modo de dizer, tá? Não vão perder o flagelo igual uma lagartixa, por exemplo, né? Elas vão internalizar o seu flagelo, tá? Vão ser formas amastigotas. Lembra que eu falei para vocês que a forma tripomastigota ela não se divide, né? Por quê? Porque a função dela é fazer a invasão nas células do nosso organismo. Tá? Então, depois que ela se torna amastigota, aí sim as amastigotas começam a se multiplicar, começam a se dividir por fisão binária, né? Aquela divisão simples, uma célula dá origem à outra, e isso acontece cada vez mais. O que acontece então, pessoal? Quando essas amastigotas se multiplicam muito, tá? De forma assexuada, tá? Então, uma divisão, uma multiplicação assexuada, essas amastigotas se tornam novamente formas tripomastigotas, tá? Então as formas se tornam novamente tripomastigotas. E aí, por causa desse movimento que essa tripomastigota tem e o volume de carga parasitária nessas células, acaba o quê? Que essas células do nosso organismo acaba lisando, acaba liberando essas formas tripomastigotas na nossa corrente sanguínea. O que acontece com essas tripomastigotas na corrente sanguínea? Podem infectar outras novas células,
tá? E isso vai acontecendo novamente. Elas infectam outras células, se transformam em amastigotas, as amastigotas se dividem, multiplica. Chega um momento em que ela se transforma novamente em tripomastigota no citoplasma, pelo movimento ali desses tripomastigotas, acaba lisando novamente, libera as tripomastigotas que são muito infectivas e infectam mais células do nosso organismo, tá? Acaba se espalhando mais aí para o nosso organismo. Outra via também que pode acontecer é que durante aí o respasso sanguíneo de outro barbeiro, ele pode então ingerir essas formas tripomastigotas. Então, em vez de continuar o ciclo aqui no nosso organismo, essas amastigotas que se transformaram em tripomastigotas acabam então sendo ingeridas, né, absorvidas durante o respasso sanguíneo de um outro barbeiro. Esse barbeiro pode não estar infectado, né? Ele pode não estar infectado, mas acaba se infectando ao fazer o respasso sanguíneo, e durante esse respasso sanguíneo ele consegue absorver formas tripomastigotas. Essas formas tripomastigotas lá dentro do barbeiro, pessoal, elas vão se diferenciar em formas epimastigotas, tá? Elas acabam se formando em formas epimastigotas dentro do inseto barbeiro. Essas epimastigotas vão se multiplicando, vão se dividindo dentro do barbeiro. Chega uma determinada fase que elas se transformam novamente em tripomastigotas, e quando este barbeiro for fazer o respasso sanguíneo, ele pode estar infectando novamente novas pessoas. Esse é o ciclo de vida do T-cruzi, tá? Envolve aí forma amastigota, envolve formas tripomastigotas e envolve formas epimastigotas. Formas epimastigotas encontramos apenas no barbeiro. A mastigota são formas intracelulares. A tripomastigota são formas também que nós podemos encontrar dentro das células, no sangue também do hospedeiro vertebrado, ou também no próprio inseto durante essa passagem de tripomastigota para epimastigota. Então aqui, pessoal, vocês conseguem observar formas amastigotas infectadas, que infectou, né, melhor dizendo, células de mamífero, tá? Então aqui é o núcleo da célula de mamífero, e aqui são formas amastigotas. Aqui também, ó, são várias formas amastigotas dentro da fibra muscular, dentro da célula muscular, tá? Aqui são formas epimastigotas, tá? São formas bem alongadas também, tá? Com flagelo também, presença de flagelo, ok? Então, para você diferenciar bem das formas amastigotas. Tratamento, pessoal, existe sim tratamento para a doença de Chagas, né? Existem medicamentos usados aí para tratar pacientes com doença de Chagas. Um dos mais utilizados que nós temos usando aqui no Brasil é o benzonidazol, tá? É o benzonidazol. Só que o problema desses medicamentos é que eles desenvolvem muito efeitos colaterais, ok? Desenvolvem muito efeito colateral. São eficientes apenas em uma fase da doença, que nós chamamos de fase aguda. Dependendo aí, tem que ser feito um longo período de tratamento, tá? Pode ser desenvolvido aí longo período de tratamento. Então, se você fizer um longo tratamento, aumenta mais ainda o desenvolvimento de efeitos colaterais, ok? E também pode ocorrer o surgimento de cepas resistentes, tá? Então acaba resistindo, né? Desenvolvendo cepas que são resistentes ao benzonidazol, aos medicamentos padrão que nós temos hoje disponível, ok? Então qual que é a importância dessa parte para a biologia, pessoal, para as ciências biológicas, para o biólogo, que são vocês, né? Alguns aí são de outros cursos, né? Mas também essa importância também cabe aos outros cursos também, né? Uma das importâncias é tentar descobrir, né? Desenvolver um novo medicamento, ok? Desenvolver um novo medicamento para combater aí a doença de Chagas, para tratar pacientes que tenham a doença de Chagas. Esse medicamento tem que ter um efeito muito bom, né? Tem que ter um efeito frente ao protozoário muito bom, mas é um medicamento que
esse novo medicamento, ok? Ele poderia ser desenvolvido também para quê? Para diminuir os efeitos colaterais, né? Para diminuir, quem sabe, aí, o período de tratamento, ok? Para diminuir também a questão de custo, tá? Porque se é uma doença que atinge países pobres, então se for um medicamento muito caro, os países, as pessoas que vivem nesses países às vezes não conseguem ter a condição de comprar esse medicamento, né? Então tem toda uma importância sobre isso. E aí que entra o biólogo, aí que entra o farmacêutico, aí que entra o químico, né? Aí que entra o biomédico, aí que entra a parte da medicina também. Para quê? Para tentar descobrir algum novo medicamento, para tentar descobrir nova molécula, né? Seja uma molécula sintética, seja uma molécula extraída de alguma planta, de algum fungo, de alguma alga, né, extraída de algum material, em que se possa ser usado para um novo tratamento de pacientes que tenham doença de Chagas, né? Então, conhecer a biologia do protozoário, que nós sabemos aí, que nós conhecemos bastante nas ciências biológicas, conhecer a ação de um medicamento que nós temos na farmácia, conhecer aí a estrutura de uma molécula que nós temos aí na química, né? Tanto na síntese também que nós temos na química, conhecer o funcionamento do organismo, em que nós temos aí na medicina e em outros cursos também, e na biomedicina também. Então isso envolve vários cursos para tentar aí, descobrir um novo medicamento, né? Um novo medicamento que contribui no tratamento de pacientes com doença de Chagas. Então isso eu quero trazer para vocês, né? Ver a importância que se tem de várias áreas, né? Nesse caso também as ciências biológicas, na importância aí de se conhecer nessa área da parasitologia, para ver a importância da parasitologia para as ciências biológicas e para outros cursos também. Pessoal, de T-Cruze, ok? Era isso que eu queria passar para vocês. Depois eu passo para vocês uma aula aí sobre leishmania e a leishmaniose. Então eu dividi aí esse conteúdo para ficar aí conteúdo mais curto, para ficar mais fácil para vocês terem acesso, ok? Qualquer dúvida eu estou à disposição por e-mail, tá? Ou por WhatsApp também, que tiver meu número. Se não tiver, eu posso disponibilizar aí depois. Mas qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, tá? Um grande abraço aí e até a próxima.